Estamos fazendo aqui o Gestão no Eixo, com o Yuri Azevedo, e hoje eu trouxe aqui minha convidada Márcia Vieira, contadora, administradora de condomínios, auditora condominial. Márcia, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigado por estar aqui. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você hoje e falar um pouquinho mais sobre gestão condominial e auditoria, Sim, uma tudo parte bem. muito importante para o síndico profissional hoje. Então, você havia falado, até para não associar o nome Sindicotec, auditoria, porque eu me sinto muito à vontade de falar de auditoria, que eu já trabalhei muitos anos de auditoria. Não só auditoria condominial, mas eu fui pica-pau, trabalhei, fui trainee, né, e aí, assim, tanto em banco tem síndicos que têm temor, medo, auditoria, mas assim, vai da polícia, né, as perguntas mais assim, mas, vão me pegar, né, e por que vocês acham que as pessoas têm esse preconceito sobre auditoria e não ficar à vontade, né? A auditoria, ela vem hoje expandindo no mercado, né, eu falo que graças a Deus. Ele é um agregador ao síndico, tanto o profissional quanto o síndico morador, porque às vezes o síndico ele pode entender de bastante coisa. Entende de uma engenharia, lidar com as pessoas, né, toda aquela parte burocrática, porque o síndico ele é multifuncional. Ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser engenheiro, então ele tem que ser tudo. E somos humanos. Então hoje a auditoria, a preventiva, principalmente, ela vem agregar esse serviço ao síndico. Porque às vezes a gente pega uma pasta de 300 páginas, onde tem todas as contas, possuem comprovantes, tudo que é dentro daquela limitação de prestação de contas, e as pessoas falam: "Por onde eu começo?". Então a auditoria olha tudo isso, verifica e qualifica o trabalho do síndico e tá lá testando: "Olha, tá tudo certo". E se não tiver, ela vai apontar, ela vai falar: "Está faltando uma nota fiscal, está faltando recolher um imposto de um MEI", principalmente, que tem muita falha, porque hoje as pessoas não entendem que contratar um MEI precisa de pagar imposto também. Então a auditoria ajuda nessa questão, coloca em prática aquilo que às vezes as pessoas falam: "Cadê o dinheiro do condomínio?". Então você tem aquele profissional que ajuda na gestão e agrega todo o conhecimento junto com o síndico e o condomínio principalmente. Hoje a auditoria ela também traz a valorização patrimonial, porque ela vai falar se a sua arrecadação está defasada, ela vai dizer o que falta ainda a completar. Por exemplo, ela lê totalmente a convenção do condomínio. Quantos condomínios não fazem arrecadação do fundo de reserva? E precisa estar lá na convenção. E muitos síndicos nem têm ideia daquilo. Então, além do conhecimento, estar fiscalizando aquele condomínio em si, também coloca: "Gente, precisa ser readequado, precisa ser, transformado essa gestão financeira que não está dando certo". Então agrega em muitos aspectos a todos os síndicos, inclusive aos moradores. Márcia, você acha que a auditoria, apesar que tem essa boa prática de valorização patrimonial, você acha que por que você acha que as pessoas veem a auditoria como custo? Ou seja, mais uma despesa do condomínio e não como investimento? Infelizmente, condomínio tem diversos lados financeiros, né. Vocês A gente tem obrigações. Então eu também moro em condomínio, sei que não é fácil, né, a gente paga aquela cota condominial, só que a cota condominial também te dá comodidade, quando você chega tem a portaria ali para te recepcionar, você chegou no condomínio, suas encomendas estão ali, então você tem essa parte que é a sua comodidade. Então quando a gente precisa agregar mais algum valor, infelizmente as pessoas não estão habituadas a verificar o condomínio como um investimento. E o condomínio é um investimento do seu patrimônio, porque ali você precisa sim fazer todas as normas, deixar em dia essas normas, e são diversas, né. O condomínio tem quase 149 normas mensais a quais você precisa contribuir. Além da folha de pagamento, os impostos, manutenções obrigatórias. Então, a auditoria não é custo, a auditoria ela é um agregador de tudo isso, de valorização, de verificar se aquele síndico realmente está cumprindo aquilo que diz a legislação.
precisa mudar o conceito. Vem mudando, aos poucos vem mudando, mas precisa sim ter alguém de fora daquela bolha para estar atuando e ajudando o condomínio nessa prática. Então, ou seja, não sendo um investimento, a auditoria, você acha que todo condomínio tem essa demanda de auditoria ou só para os bons condomínios, os condomínios doentes, os condomínios que querem melhorar a saúde, né? Como tratar um paciente. O paciente ele pode ficar doente, como pode ser um atleta profissional que também Sim. precisa ter cuidados, né? Para qual tipo de condomínio que precisa de auditoria? Todos os condomínios precisam de ter uma auditoria, porque ela é preventiva. Ela é igual seguro, né, tá ali, tá sendo Estava atualizado. pensando no lado do leigo, né, que eu como ex-auditor, enfim, mas o leigo ele não pensa assim: "Pô, mas eu já não pago administradora, não está incluso isso?", né, não tem esse ou a Sim, pessoa não quer se envolver, não quer saber ou não vê isso como uma vantagem, né, uma vitamina, um suplemento, ou sim. só um remédio que possa complementar, né, Ou ajudar, né, ajudar, né. ajudar esse grupo administrativo, porque muitas vezes o conselho tem condomínio que tem conselho fiscal, conselho consultivo, tem condomínio que só tem conselho consultivo. E hoje, quem faz esse papel fiscalizador é o conselho fiscal. Às vezes as pessoas não são formadas para isso. Não tem o conhecimento de estar fiscalizando ou verificando se foi recolhido realmente imposto, ou se não foi, se aquela contratação está correta ou não. Realmente existe a parte da administradora que precisa estar sim trazendo a clareza, trazendo todas as obrigações e estar dentro da pasta de prestação de contas. Mas quando você se depara com aquele livro, né, você fala: "E agora por onde eu começo?". Então muitas pessoas não conseguem verificar os balancetes de forma adequada. Então, quando se tem a auditoria, ela resume tudo isso, né, ela coloca lá em 30 páginas o essencial. Ela vai verificar todas as certidões do condomínio mensalmente, ela vai verificar todas as certidões da terceirizada mensalmente. Então você tem uma segurança a mais. Vai verificar onde foi a se você ultrapassou a arrecadação ordinária, se Mas você você falou sobre conselho fiscal. uhum. Falar sobre conselho fiscal ou consultivo, que está na lei inclusive, né. Ah, então você não acha que até a própria questão da lei, que está lá a escolha do conselho fiscal, né, mas não atribui tarefas, né, responsabilidades, só atribui responsabilidades ao síndico. Então em tese, a gente imagina que estaria o conselho fiscal estaria lá para fiscalizar, Sim, mas se não fiscaliza, também a penalidade não é do conselho, a penalidade é do síndico, né. Então assim, sim. por As mais pessoas não podem confundir, né. então, assim, não fica uma coisa assim em aberto, esse conselho fiscal que não fiscaliza e joga pra então, assim A responsabilidade toda, né. porque ao mesmo tempo o conselho fiscal deveria aconselhar o síndico, não aconselha, o Sim, síndico não pede conselho ou não formaliza pedir conselho, ou seja, é uma coisa muito em aberto essa gestão, né, do próprio conselho com a auditoria. sim. Hoje o que eu tenho observado é que muitas pessoas estão confundindo a responsabilidade. O conselho ele tá ali, não é uma fiscalização que você tem que ficar em cima do síndico. Você tem que dar seu parecer, você não é o decisor. O conselho fiscal não é o decisor, ele é um ajudador, ele é um agregador, né, ele tem que fiscalizar junto com o síndico, junto com o conselho consultivo, e fiscalizar as contas. Você falou em fiscalizar as contas, e na legislação tá a prestação de contas ou fiscalizar as contas, né. E cabe ao síndico então prestar contas. O Exatamente. que que significa aí prestar contas? O que que está na pasta, o que está no balancete e o que não está no balancete que pode ajudar o síndico, além das contas, né. Sim, mesmo porque quem responde civil e criminalmente é o síndico. Então, qualquer decisão que se tome à frente de um condomínio, é o síndico que vai responder. A parte criminal é uma coisa, a parte de fiscalização é outra. Então, com essa responsabilidade da prestação de contas, que é obrigação, Código Civil 1348, 1349, 1350, então tudo isso tem que estar muito bem adequado, que é onde é a Assembleia Geral Ordinária,
uma vez por ano, dependendo da convenção no primeiro trimestre, né, do ano findo, do ano anterior, ou a decisão assemblear. Vai prestar conta numa troca de síndico, também é muito bem avaliado. Mas o conselho fiscal ou consultivo também tem que dar o parecer, dependendo do que está convencionado. Também tem que dar, assim, tem que, né, assim, Tem que, ou se faz, deveria, seria bom, se faz. se faz já é diferente. Mas antigamente, e eu já sou tipo velho para falar assim, antigamente, a gente tinha aquelas existe até hoje as pastas físicas, né, Sim, existe muito as pastas físicas, só que alguns condomínios já têm as pastas digitais, só as digitais, né. Mas antigamente, a gente pedia para o conselho rubricar ou assinar, né, tem essa tradição não obrigatória, não prevista em lei, né, sim, que teria um protocolo, uma formalidade, mas ele também assinou, também endossou, né. sim, Isso tem uma assinatura também digital hoje, as pastas sim. digitais, né, eu vejo muito conselheiro escrevendo as pastas digitais e, né. Tem bastante, tem campo para isso. Hoje a tecnologia está aí para isso, né. E outra coisa, não é só na pasta que o conselho tem que dar um parecer. Toda prestação de contas, o conselho tem que se manifestar na assembleia, né, e é obrigação dos moradores perguntarem, já que eles foram eleitos para isso. "Conselho, vocês aprovam as contas?" Tem que estar em ata, também é uma forma de assinar, né, porque a assembleia é um ato público. A ata é um documento público, então vai estar lá a garantia também que seu conselho é ativo, que vocês fizeram sim reuniões, que foi tudo aprovado, que está tudo certo, que pelo parecer deles, dependendo do que é convencionado, está tudo certo, né. Eu já vi auditoria onde o conselho, foi lá, falou: "Não, ratificou as contas, está tudo certo", e quando o síndico saiu, na próxima assembleia falou: "Não, não está nada certo". Como assim? Você assinou, você falou que estava tudo bem, agora você está dizendo que não. E aí teve ainda uma outra assembleia, porque a auditoria também vê a ata, gente. A auditoria vai ler todas as atas. Por quê? É ali o que está escrito o andamento do condomínio. É na ata de assembleia, que ela tem que ser bem explicada, que está a previsão orçamentária, o teto de gasto desse síndico. Ele vai ter que se explicar por que que ele ultrapassou a previsão orçamentária, o que está acontecendo, se aquilo ali está defasado ou não. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, aquilo que está escrito, que está dentro do condomínio, que aconteceu no condomínio, está em ato público, o conselho é responsável também e tem que estar lá, olha, eu assino embaixo aquilo que aconteceu porque eu fiscalizei. Mas deixa eu te perguntar então, um viés, assim, lógico que é uma boa prática que você está falando, formalizar em ata, sem dúvida, uma auditoria jurídica, auditoria de atas, obviamente tem que ler, né, Sim, e passar a previsão, balancete, né, as a auditoria de contas, né, não só sim. auditoria de contas, mas de atas. Mas eu já vi alguém comentando que não importa a não aprovação das contas, mas não foi aprovado, mas tudo bem. O que que impacta aí se não aprovar as contas? Vocês vão pegar um viés assim: "Olha, não aprovou, não passou". O que que acontece com o síndico? Então, as contas, elas não são simplesmente não aprovadas. Por que que eu não quero aprovar? Porque eu não gosto de você. Gente, isso é motivo. Por que que eu não "Ah, não, não vamos aprovar". Você tem que fundamentar o porquê que vocês não estão aprovando as contas. Márcia, você é especialista auditora condominial. Aí sobe ou desce um condômino leigo e fala assim: "Não, não aprovo porque não quero". "Por que não?". "Por que não?". Como é que você vai colocar a cabeça do cidadão, tem que falar por que não, Uhum. né. Como é que você explica, você está explicando tecnicamente, eu tô falando uma coisa mais comum, né, não Que pode, acontece não muito, pode. que O acontece cara: muito. "Não, não, não vou aprovar, não vou votar porque não", e o cara fica quieto, não fala nada, né. Ixi, Aí é o on papel da administradora, aí é o papel do presidente de mesa, né, aquele que está conduzindo a assembleia. Por que que você não está aprovando a conta? Você tem todo o direito de não todo mundo tem o direito de não aprovar. Mas o porquê que você não está aprovando? O que que você viu de irregularidade que você não está aprovando a conta? Então isso é essencial, porque da mesma forma que o síndico é processado, o síndico também por danos morais e
prejudicar o seu trabalho, também pode processar o condomínio. Então nós estamos falando de assunto muito sério, de não aprovação de contas, que é aonde tem toda uma gestão. Se o conselho está falando: "Olha, está tudo certo", se o síndico está ali provando tudo dentro dos conformes, tudo dentro da previsão orçamentária e tudo dentro da urgência ou emergência que surgiu um condomínio, não tenho por que não aprovar só por birra, porque eu não gosto do seu olho claro, né, ou porque o seu olho preto devia ser vermelho. Então são coisas que nós temos que ter a ciência e a consciência que nós não simplesmente: "Não vou aprovar porque você não trocou a lâmpada do meu hall". Não, gente, tem que ter argumento, tem que saber o porquê. Prestação de Pra isso a gente tá conversando, estamos argumentando com as pessoas normais que conversam, argumentam, mas muitas vezes em assembleias você já deve ter visto que as pessoas não querem argumentar, conversar, e aí a gente não se apega nem à lei, ou seja, tá bom, então qual que é a hipótese que acontece na prática? Não foi aprovado. Aí então pegar agora o gancho da auditoria, Uhum. então qual a sua ressalva, né? Então foi aprovado, por quê? Faça sua ressalva, seu argumento, tecnicamente é essa, Sim, né. Não exatamente. não é argumento, mas isso ainda assim é um protocolo, uma prática de auditoria, não está no Código Civil, né. Você tem que dar sua ressalva, né. Então assim, fica uma coisa que cabe ao auditor também orientar, né, "Olha, tem essa prática, tem argumente, fale, por que não?" Sim. Eh, só que aí fica presidente da mesa, né, nem sempre é uma pessoa sábia, né. Exatamente, atuante, né. Ele deixa o barco rolar. O presidente de mesa é uma pessoa bem importante, e normalmente não se fala isso em assembleia, né. Presidente da mesa Só se fala no dia da assembleia, na hora. que "Quem é o que presidente?". ninguém levanta a mão. Aí a pessoa assim: "Eu posso ser, mas nunca fui, mas tá bom, né". Não sei nem o que fazer. Eu costumo brincar e falar: "Você é a pessoa que vai evitar briga. Vamos lá? Tá tudo bem?". Você vai assinar a ata, vai verificar o que acontece dentro da assembleia, se tá tudo certo, mas você é o primeiro que vai evitar e separar a briga. Tá tudo certo? Tá todo mundo de acordo? Então ele tem sim, uma responsabilidade grande, o presidente. Inclusive de encerrar uma assembleia, né. É o presidente que faz isso. Então, se é aquela assembleia que está tumultuada, que sai briga, que, né, então ele encerra essa assembleia, porque não está tendo condições de estar continuando o assunto, porque começou a ter sair fora do controle. "Ah, se eu sou o presidente da mesa", vou falar um pouquinho mais sobre o presidente, porque até como auditor, até voltando sempre no código na lei, no Código Sim. Civil, né, e nas boas práticas que estão além da lei, né, Da norma brasileira as de normas, obviamente contabilidade. que assim, não tem que ser vistas as normas, seguidas as normas. Ah, o síndico como líder do prédio, o responsável civil criminal, essa conta você síndico responsável civil criminal, que eu escuto isso e também deve escutar Tempo isso, todo. você é o responsável civil Civil, criminal, criminal. mas aí na assembleia o presidente, ele pode tudo, né, ele é eleito, Sim. isso é uma coisa assim, as pessoas elegeram presidente, secretário, né. E isso as coisas podem não ter um jeito bom de fazer uma boa aprovação das contas, né, uma boa gestão, inclusive, né, ou passar as pautas. Por que as pessoas têm essa dificuldade de com o presidente, ou não falam? Porque, assim, o síndico, eu ainda vejo isso muito, não tantos anos, e ainda vejo muito como o síndico que deveria brilhar na assembleia, e não, quem brilha é o presidente. É o presidente e a administradora. A maioria dos síndicos ainda não fazem a assembleia. E quem tem que prestar conta? O síndico. É o síndico. Então, na realidade, ele é o maestro daquela assembleia. E quem que fala normalmente? A Pois administradora. que A maioria. confusão, não. É ela que presta conta, é ela que fala o que está acontecendo. É muito raro o síndico falar em assembleia. É muito difícil, a não ser que Ou tenha aqueles síndicos ou às vezes quando tem ignorantes. assembleia que tem o advogado do condomínio que vai assim, às vezes o advogado não fala nada: "Não, mas eu não falei nada, tá tudo certo", né. E tem que falar: "Não, tá andando, tô aqui, mas tô ouvindo, mas não precisa contestar É a o qualquer momento". figurante. Advogado, não, aí ele levanta, põe na posição, enfim, quem pergunta, às vezes também o advogado ele
Tá ali só, Tá ali, para responder pode tudo. ajudar o presidente, Exatamente. mas também pode não ajudar, né, depende da pauta, né. Uhum. Ah, e sempre fica a mão do presidente, né. E as pessoas precisam entender o papel do presidente, que é um papel muito sério. Quando a gente tem condomínios tumultuados, o presidente ele tem o poder de decidir uma assembleia, ou de eleição, ou de prestação de contas, porque ele pode induzir as pessoas, principalmente a gente sabe que todo condomínio tem aquele grupinho, todo condomínio tem, é muito raro não ter meia dúzia, né. Explica pra gente o que Ficou que é aquele grupinho. bota fogo no parquinho, né, na vida do síndico. Então nada tá bom, tudo tá ruim, se muda o síndico, se continua nada estando bom, as pessoas que não ajudam são os haters do condomínio, né, e acaba prejudicando o próprio andamento do condomínio. Porque às vezes por conta desse pessoal que nunca está satisfeito com nada, os síndicos começam a ter rotatividade, isso é péssimo, porque ninguém consegue fazer um trabalho. Então às vezes o presidente de mesa é de um grupo que nunca está satisfeito com nada, precisa ter muito cuidado, porque isso também pode gerar um processo para o condomínio. Porque ofensas, né, e disseminação de informações que não são verdadeiras, geram passivo para o condomínio. Danos morais e principalmente se você prejudica a vida de um síndico profissional, o condomínio vai pagar. Isso é fato. Por falas erradas, por atitudes, baseadas em achismo. Então por isso que a auditoria é bom para isso, não tem achismo. A conta está ali. Então o profissional, que é independente, que faz a auditoria dos condomínios, ele está ali certificando que aquelas contas estão ok. E eu vou te falar, o CRC é caro, viu. É uma faculdade que é difícil, anualmente a gente paga para ter o nosso número, o nosso registro, e não vamos dizer que é por conta de um condomínio que você vai indispor a sua profissão, mesmo porque o mercado é um rastilho de pólvora, né. Então a gente tem que estar certo, a gente tem que ser independente, a gente tem que ter ali nosso compromisso com o patrimônio. Então a auditoria ela vem para estar desmitificando essa parte de: "Ah, mas o auditor é amigo do síndico, o prestador de serviço é amigo do síndico". Gente, pelo amor de Deus, todo mundo paga conta, todo mundo tem profissão e a gente tem que seguir a profissão. É isso que acontece no mercado. Às vezes as pessoas querem tanto que o síndico saia, que todo mundo é amigo do síndico, né, e o síndico não tem amigo nenhum. Essa é a verdade. Outro dia eu vi um assunto, uma notícia de um político que estava fazendo um projeto de lei, olha que louco, proibindo, mais de uma reeleição do síndico. Que nem os políticos, né, o presidente é assim, pode reeleger uma vez só. E isso é até um ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal, Fernando Henrique que criou a reeleição no Brasil. Aí esse Exatamente. político queria: "Não, o síndico só tem que ser reeleito uma vez", porque tem bons síndicos ou Tem. que ficam 20, 30 anos e Eu assim, conheço não é. síndico de 13, 15, 17 anos em E eu também, condomínio. assim, como ex-contador, que assim, eu não pago mais CRC que nem você paga, mas assim, é um custo, e assim, não só um custo, mas assim, é um investimento, todo o meu tempo que eu estudei também, todo o tempo que eu fui lá em palestra, evento, estudar e se atualizar, Toda hora. às vezes eu penso assim, a auditoria também podia ser algo cíclico, ou seja, cada 2 anos trocar a auditoria ou Sim. colocar uma convenção, porque as empresas fazem isso, né, as empresas, assim, tem que trocar a auditoria do Banco Central, auditoria interna, auditoria externa, consultoria externa, da própria auditoria, inspetoria, um monte de gente que quer seguir normas que não realmente o dinheiro vai embora, né. E Exato. assim, só que nós tem esse conceito da proteção do patrimônio. Então, às vezes, Correto. por exemplo, tanto o síndico, eu queria te perguntar mais uma coisa, além de perguntar, o que que você acha da rotatividade do síndico e rotatividade da auditoria? Primeiro eu queria saber o que que você acha sobre isso, depois eu vou fazer uma pergunta. Então, o síndico, dependendo do caixa do condomínio, porque a maioria muitos condomínios tem um caixa defasado. Quando o síndico entra, ele olha e fala: "Ah, o que que eu vou fazer? Nada, Nada, sem nada, dinheiro, não dá pra sem fazer dinheiro". nada. Então até esse síndico
conseguir recompor esse caixa, O fundo, os fazer fundos todos os fundos todos de obra, fundo de necessários, obrigatórios, mais os extras, né, de mais manutenção. os extras, porque além de pegar um caixa defasado, o síndico ainda pega um condomínio sem fazer manutenção, né. 10, 15 anos sem fazer manutenções. Aí quando entra, explode a laje, o elevador, então tudo que tem direito. Eu cansei de ver isso também. E quando ele consegue refazer o caixa, já levou mais de 1 ano. Em 1 ano, ele não vai conseguir colocar em ordem aquilo que está atrasado há 10. Então eu acho que a reeleição ela tem que ter sim, porque você consegue cumprir um período. Quando a reeleição quer dizer 1 ano, pode ser 2 anos. Tem cidades que é 1 ano só o mandato, né. Tem convenção que é de 1 ano e a convenção 2 anos Que conforme a o lei Código permite Civil, até 2 anos, até 2 mas anos. muitos prédios é 1 ano, né. É, conheço de bastante de 1 ano, outros de 2. Então, em 1 ano a pessoa consegue fazer menos ainda. Aí aquele síndico sai, ele não fez nada, ele só olhou o caixa e tá tudo bem, e ele só levou nosso dinheiro, ficou 1 ano aqui e não fez nada, de nada, de nada, só pagou conta. Como que vai fazer o restante sem dinheiro? Se aumenta a cota condominial, não pode, não aprovam. Qual que é a solução, Márcia? Então, gente, a solução é o próprio morador, né. Conscientização desse público que está ali, porque eu falo que cada condomínio é um mundo. Então, hoje, aquele mundinho ali, aquela população tem uma realidade. O do lado, porque a gente sempre compara com o do lado, é diferente, né. Hoje a gente vê que as construtoras, elas possuem a mesma base, né. E às vezes na rua tem 3, 4 da mesma construtora. Aí você olha aqueles condomínios com o mesmo tempo de construção, fala: "Ah, um tá bom, outro tá bom, outro não". Por que que o não tá legal? Aí você vai ver o caixa do condomínio. A inadimplência é altíssima, não tem uma readequação de cota condominial, a pessoa fica ali, o síndico fica se desgastando, e na hora que consegue acertar, troca o síndico, porque o síndico não fez nada, e a hora que ele foi fazer, fez tudo correndo. Mas está falando o lado cruel, né, da gestão. Ou seja, sim, existe condomínios bons, né, com caixa, condomínios Sim, bons, sim. com caixa, com dinheiro, com reserva, e tem condomínios que não tem tanto caixa ou estão até deficitários ou não conseguem fazer nada porque não tem dinheiro, né. Sim, No lado da auditoria, mais uma vez, porque essas pessoas gostam de pegar o desvio, né, sim, o desvio, a apropriação indébita ou algum erro fiscal, né, um erro administrativo, né, sim. uma coisa até um ponto, pode ser um ponto de auditoria, um erro, um errou, né, a pessoa errou também, pode errar, normal, né, Exatamente. arrumar, corrigir, desculpar ou não errar mais, tudo certo. Ajusta e tá tudo bem. Então a pergunta é: como é que o síndico faz caixa se realmente não está previsto na legislação? E como é que tem uma boa gestão de caixa, gestão financeira, né, porque a auditoria também é contábil e financeira, né. E eu vejo muitos condomínios conseguem guardar 1 ano ou 1 mês de 1 mês de arrecadação, consegue guardar 2 meses de arrecadação, Sim, que é o consegue guardar Código 3 meses de Civil. arrecadação, que é uma coisa que a gente vê nas contas, ou que Sim, está previsto na convenção. Mas por que as pessoas não entendem, aquela continha básica? Olha, você gasta aí todo mês tem a despesa de aluguel, supermercado, do dia a dia. gasta 10.000 por mês. Quem ganha 10.000, eu tenho despesa de 10.000, preciso ganhar mais de 10.000 para pagar as minhas despesas, né. Então eu tinha que ter lá no meu colchão 30.000 guardado, né. Uhum. Porque assim, É, eu falei: 30.000, porque se amanhã eu perco meu emprego, eu consigo me manter 3 meses até achar outro emprego. A conta é assim, né. Em exatamente. condomínio, olha, se der ruim, eu tenho mais 3 meses, tenho 1 ano de folga, né. Como é que tem uma meta que aí O ideal. meta ideal, né. É. O Né, Código Civil já fala isso, né. O que o novo Código Civil de 2002 não alterou foi o fundo de reserva. Ele está previsto desde 1964. Então tá lá. Então isso não foi alterado, na parte de incorporadoras. Então o fundo de reserva, ele tá ali para poder proteger o patrimônio numa urgência, numa emergência. Eu conheço diversos condomínios que estão na convenção, tá mas lá não cita convencionado. cita o fundo, mas não cita a porcentagem, ou Não, quanto em função da arrecadação, quanto fundo do quê?
Comparado ao quê, né? É, exatamente. O que ele orienta é que tenha pelo menos 3 arrecadações que regula o mercado, né, em constância com tudo aquilo que existe no mercado Mas condominial assim, já hoje. tá explícito isso? Não, não tá explícito. Então nós orientamos Mas 3 eu meses, é, que nem aquele analogia básica, a pessoa tem um emprego, ganha R$1.000, tem que ter 3.000 guardado. Assim, se exatamente. ganha 10.000, você tem 30.000 guardado. Então, Ela tem. o A que fonte é básica, é de padeiro, né, assim, exatamente. conta de padeiro. Porque quanto custa um elevador quando ele quebrar? 1.000.000, né, $500.000, 2.000.000, três Exatamente. milhões, de meio a 3.000.000, né. E o Exatamente. prédio arrecada 30.000 por mês, Então, e o elevador é 1.000.000, mas a gente só ganha, a gente só arrecada 30.000, como é que você vai você tem que trinta ter mil para essa 1.000.000? base. Exato, porque se acontecer essa urgência, essa emergência, como que você vai arrumar? Eu conheço condomínio que tá 1 ano com o elevador parado, porque não tem dinheiro para arrumar, E a solução qual que é, né? sabe. Não tem solução. Não tem milagre, é arrecadar, é fundo rateio, fundo de obras, não tem como fazer diferente, porque viver em condomínio é divisão de despesa, não é uma empresa gente, condomínio não é uma empresa, E as é pessoas que e falam: "O síndico é o CEO do condomínio", ai, que demais isso, né. essa fra Mas se eu sou contador ou ex-contador, assim, CEO do condomínio, acho tão ruim a equiparação com empresa, a gente compara, ou comparação condomínio com hotel, falei: "Nossa, que difícil, né". diversas, E com diversas. empresa, assim, ainda não, eu não acho mais cruel, assim, porque associa com performance, né. E mais em função de performance, né, que a gente fala do lucro, porque é um conceito contábil Uhum. e tecnicamente, contabilmente, o condomínio não tem receita, tem arrecadação, né, mas tem despesa, ou você tem que colocar um nome lá, né, assim, Exatamente. gastou, o dinheiro saiu, eh eh, e as pessoas ainda comparam o síndico como o CEO do condomínio. O que você acha disso, Márcia? Então, são palavras que as pessoas, colocaram, né, em voga, que o condomínio é uma empresa. Na realidade, ela é equiparada a uma empresa. Por que que o condomínio tem CNPJ? Porque ela toma serviço, porque ela tem folha de pagamento. Então ela precisa recolher todos os impostos referente a isso, né. FGTS, INSS, PIS, COFINS. Não, não tem COFINS, só o PIS. E é sobre a folha de pagamento. Tem lucro? Não, não tem lucro. Tem imposto de renda? Não, não tem imposto de renda. Apenas da retenção. Aí é uma coisa completamente diferente. Ela reteve porque ela tomou serviço. E ainda depende do serviço para ter essa retenção de imposto de renda. Mas o restante eles têm que passar. Por exemplo, eu tenho uma terceirizada, que muita gente cai também nisso. Gente, terceirizada, a seção de mão de obra não tem que estar enquadrada no Simples Nacional. Isso é burlar a legislação, a não ser que seja a limpeza. A limpeza, ok. Mas seção de mão de obra, de portaria, vigilância, controle de acesso, a empresa que presta serviço, ela não pode estar enquadrada no Simples Nacional. Tem que reter PIS, COFINS, CSLL, porque é isso que diz a lei. E o condomínio tem essa obrigação de verificar quem está contratando, e isso a auditoria traz. A auditoria coloca lá o apontamento. A empresa de cessão de mão de obra está, né, desenquadrada conforme a lei, tal, 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 tal. Então, tudo isso a auditoria orienta, que é aquela parte, ó, você tá sabendo, a ignorância acabou. Então você tem a informação. Se vocês continuarem, é um risco. Então tá ali, vocês podem ser fiscalizados, porque vocês não estão retendo o imposto conforme manda a lei, né, prestou serviço, cessão de mão de obra, PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS, Chega, Márcia. um monte de coisa, É, né. tem coisa que as pessoas nem querem saber, na verdade, por isso que pagam administradora, ou pagam auditoria, pagam consultoria, Exato. pagam até o síndico profissional, pra ajudar, esclarecer essa prestação de Ter contas. essa prestação de conta, exatamente. Porque, ao contrário do lucro, o condomínio é onde você tem que dividir todas as despesas. É igual na sua casa, divide a despesa aí senão não dá para pagar tudo. Então, o condomínio é a mesma forma. Márcia, você usa uma palavra que se usa muito em auditoria também, que é a gestão de riscos, né. Sim. Ou seja, qual que é o risco do condomínio?
Tem o risco de você ter que contratar uma auditoria corretiva dos últimos 10 anos, que eu vou ver, eu vou pagar, quando me vai pagar, enfim, que acha que vale a pena pagar uma auditoria, de ver as passas desde sempre. Exatamente. Não, então vamos fazer, mas, eh, a questão do risco aí, assim, queria saber de você, como contadora, né, Uhum. que é, onde você acha que vai caminhar o lado contábil do condomínio? Porque, assim, até como lucro, de você ter uma melhor performance, uma boa gestão, é o risco também dá ruim, né. O risco de não ter dinheiro, ficar devendo, ou Hum, deficitário, muito. ou ter uma má gestão, eh, então assim, ou pagar multas, né, não cumpriu a legislação, vai ter uma Sim, penalidade, então descumpriu a regra, a norma, você tá tendo risco aí, X, né, risco trabalhista, principalmente. um risco de uma má gestão, né. Eh, Você que falou que paga o CRC, você acha que existe uma forma da contabilidade melhorar aí o plano de contas dos condomínios, ter um movimento contábil, ou que você deseje já futuramente? Com a reforma tributária, eu acho que já está. Eu acho que as coisas vão começar a caminhar de uma forma de mudança muito drástica. Porque quando entrar em vigor, né, porque a gente ainda está em teste, né, começou agora em janeiro, o Simples Nacional tem a sua própria tributação, então hoje quem estão sem as pessoas mais afetadas estão sendo as empresas do lucro real e lucro presumido, né, que tem a CBS, IBS. Então são coisas que a partir do ano que vem está em programação de começar o split payment. O que que é isso? Quem vai reter os impostos? Os bancos. Então isso está sendo estudado, está sendo colocado em questão, que vai ser gradativo, né. Se não me falha a memória, até 2033 vai ter essa gestão da reforma tributária. Então a gente tem que ter em mente que daqui a pouco você vai pagar uma nota e vai receber só o líquido, porque o banco só vai te passar o líquido do seu faturamento. Os bancos vão reter os impostos. O que vai impactar essa reforma tributária nos condomínios? Olha, a margem está sendo de 10 a 12%. De forma geral, nossa, eu já vi muito número, eu já assisti muita gente falando sobre reforma tributária, aí o pessoal põe assim 10, 12, 17, 16, não, eu acho que vai ser 16. Eu acho que é um leilão, porque assim, todo mundo fica nessa É, fazendo contas, né, porque depende muito, ou muito assim geral, né, assim. o perfil do condomínio. Quem estão A gente é brasileiro, né, brasileiro gosta assim indo dessa inflação, e isso, né, agora vem esse a cultura da inflação, né, tudo, tudo. vai ser mais 10, 20 por não é inflação, é reajuste mesmo. Exatamente. E é uma vivência. E não é que É que vai tem o dissídio, tem todo ano tem o dissídio, como é sempre quanto que vai ser o as pessoas não desperdício? explica, nossa, e a pessoa assim, isso, e explica, diz assim: "Olha, foi tanto, nós estamos repassando, é um reajuste, aumentou? Aumentou, não, mas é reajuste. Assim como a gente escuta: "Ai, tira a cesta Vai ter básica". o reajuste, aí demais o reajuste da reforma tributária, sensacional". Quem quem tem profissional que é da próprio condomínio, né, que vai acontecer? Dissídio em outubro. Terceirizada, dissídio em janeiro. Reforma tributária tá vindo, ela tá vindo. Ela vai impactar nas empresas iniciais, lucro real e presumido, normalmente as empresas de cessão de mão de obra, que são as terceirizadas, que a maioria, né, hoje tem muita empresa de bomba também que já está aí fora do Simples Nacional, então o governo também está fechando o cerco, porque tem muitas empresas que têm vários CNPJs, né, vários CNPJs para poder ter uma distribuição no Simples Nacional. E aí porque o Simples Nacional tem uma tributação exclusiva deles, né, os seus enquadramentos, seus anexos. Aí quando a empresa já está na tributação nós temos 4 tipos de tributações: MEI, Simples Nacional, lucro real, presumido. Que aula, hein, Márcia? Então hoje, a gente precisa ficar o síndico tem que estar atento a isso. Sem dúvida. Até em tributos para não pagar mais, né. Aí ele contrata o Zé da esquina, que ele
trabalha bem e tal, e pega o recibinho. E as pessoas não se atentam que esse recibinho, além do valor que você paga pro profissional, você também paga 36% de imposto. É isso que é Tá auditoria. embutido, né, Não, embutido não, você tem a que mais. pagar a mais. O MEI, você paga 20% a mais para quem é de hidráulica, elétrica, né, e todos esses enquadramentos que têm obrigatoriedade. Então hoje com toda essa legislação, com tudo isso, a auditoria vem para agregar. Será que está certo? Será que não está? Para não cair no passivo de impostos a serem pagos. Então sim, a auditoria agrega, a auditoria ela preserva o patrimônio, porque senão você está pagando um bando de tributo com multa, juros e parcelando, porque o condomínio não tem dinheiro. Então sim, ela traz uma clareza, né, inclusive muitos auditores, eu também faço, realizo assembleia para explicar para os moradores o que está acontecendo, o que não está. Às vezes traz muita clareza, que é uma pessoa de fora que está falando e agregando ao síndico. E principalmente hoje essa procura é exatamente para isso, para que você tenha uma gestão qualificada e tranquila, né, para ninguém falar assim: "Ah, o síndico está roubando", que é fácil falar, né, principalmente no grupo do Mas WhatsApp. lógico, é mais fácil atacar ou até depreciar, desqualificar de alguma forma, né, Eu não gosto. ou não pensar numa boa gestão de alguma forma, né. E vou ainda voltar a esse assunto do risco, tem a ver com auditoria, mas queria te perguntar, porque tá na lei que o síndico que tem que fazer o seguro do condomínio, é obrigatório, né. E o que que você acha de diluir o risco do condomínio com o seguro? Isso por quê? Porque isso é obrigatório, mas isso não impacta a gestão do síndico. Normalmente o seguro é o seguro do prédio, né. Área Não comum. não é o seguro da gestão do patrimônio. Patrimônio é o imóvel, é o ativo imobilizado, Sim, sim, mas eu tô querendo falar da gestão, sim. né, a gestão, ou seja, até eu para mim é até novo, um advogado que me contou que ele tem, eh, processo de má gestão. Eu falei: "Puxa vida", então isso é comum, né. Na área litigiosa, né, jurídica, ou seja, tem processos, ou seja, Sim, risco, né. bastante, bastante. E o que essa má gestão com auditoria, você tem acompanhado processo de má gestão que usa auditoria, que acompanha, lógico que da alçada mais jurídica, né, Sim, sim. e que a auditoria pode ter sido evitada se tivesse uma auditoria, ou não Muitas teve? muita coisa pode ser evitada se tiver uma auditoria. A gente sabe que o síndico ele não é o especialista em tributos, ele não é especialista numa ele sempre tem uma ampla visão, né, mas a especialidade, por isso que ele contrata administradora, auditoria, uma engenharia, para estar ali falando de forma mais, eh, eficaz, né. Então, quando, tem alguma má gestão ou tem qualquer processo que seja realmente, julgado, o condomínio, quando ele tem o seguro, que neste seguro está lá responsabilidade civil, o seguro ele indeniza o condomínio sobre o dano causado. Por que que a gente fala que é muito importante, verificar isso na auditoria? Porque a auditoria vai falar: "Olha, você fez o seguro". Eh, o síndico hoje faz muito seguro básico, que é obrigação, né, porque é o mais barato. Só que às vezes o seu patrimônio vale 150 milhões numa desabou o prédio, isso vai ser pago apenas o que foi contratado. Ninguém pensa nisso, né, o povo está pensando só no mais barato. Explica isso melhor, porque assim, ninguém sabe disso na verdade, né, o seguro amplo e seguro simples, né. Exatamente. É obrigatório, mas até onde vai o seguro do síndico, né, não do condomínio, do síndico. Sim, Você um síndico profissional hoje, muitas empresas de sindicatura, é obrigatório ter tem. seguro também de responsabilidade civil da empresa, né, e também não é barato Não. esse seguro, não é assim um cafezinho, né. Vai resguardar o síndico e o condomínio que queira contratar um síndico também que está respaldado para o seguro, também possa acionar o seguro do síndico, obviamente, quando der ruim. Por algum erro, por alguma falha de gestão, sim, pode ser acionado, isso é muito importante,
né, o síndico ter o seu próprio seguro. Até porque, eu sempre falo que seria viável um síndico ter no mínimo de 500.000, porque o síndico trabalha não só condomínio, não, o profissional normalmente tem mais condomínios, né. Então esse valor é dividido pelos seus condomínios também. Então vamos dizer que esse síndico tem 10 condomínios, um seguro de 500.000, ele deu problema nos 10, o condomínio vai sair com uma indenização pequena. Mas eu acho, minha opinião, que talvez até em sentido norte-americano, Aham. que no Brasil eu acho que o síndico é muito pessoal, tem a figura personalíssima. A Uhum. pessoa confunde lado pessoal com profissional. Por isso que hoje se fala síndico profissional. Então eu acho que se houvesse uma lei que obrigasse o síndico profissional, morador, pagar um seguro, desembolsar um seguro, isso nós pagamos, 500 É, sim, 500.000, 1.000.000, paga a mensalidade que ele ganha, ele deveria pagar, né, ou sim. emitir nota tem que pagar. Seria mais real, né, seria mais bo Prudente, prudente, né, prudente. ou pelo menos ele estaria mais resguardado ou mais seguro. Sim, sim. A gestão estaria mais segura. Sim, prudente, segura, porque se qualquer der ruim, se ele fizer errar ou desviar, né, ou errar, a gente não sabe, mas assim, que seria Cometer Segu um o equívoco. seguro trabalhar não, você na franquia, um mês lá e o cara cai no condomínio, né, Uhum, não tem erro, né. exatamente, Mas não, só aos síndicos profissionais que é exigido isso. Eu não acho que seria exatamente. diferente todo síndico ter seguro. Eu acho que a gente poderia começar vendo a profissão, né, porque ela não é regulamentada. Hoje, com tantos condomínios que existem no país, né, e cada vez mais, principalmente aqui em São Paulo, né, cada esquina é um condomínio subindo, então eu acho que é uma profissão que precisa ser vista com muito carinho, porque a gente sabe que tem muitos síndicos aí ficando doente, né, por conta da profissão em si. Muitos síndicos que trabalham corretamente, de forma adequada, sendo julgados. Eh, então a auditoria ajuda muito nisso, um respaldo, um resguardo a esse síndico e ter sim, a convicção de que você trabalhou bem, que você tem um seguro, ali já traz uma garantia para aquele morador. Não é nada é 100%, mas você já tem ali uma pequena garantia, tem um seguro, tem uma auditoria que esteja ali, essencial para todo mundo. Então, quando a gente fala da profissão em si, não tem nem CBO para isso ainda, né. Então precisa ser olhada com muito carinho a profissão. Eu já vi diversas administradoras falar assim: "Não, o síndico profissional tem que ter o KNAI de administrador". Gente, quem que bolou isso? Temos diversos síndicos e engenheiros. Então, eu também, Entende? que nem você, Mesmo eu síndico, tenho formação em contabilidade. Eu não tenho formação em engenheiro, mas você tem contrata. eu acho que se houvesse por lei a obrigação do síndico que for síndico, morador, pessoal, ele tem que pagar um seguro de 15.000, que a mensalidade hoje é uns 5.000 por mês, o negócio é assim, não é barato, né. Ou seja, a pessoa tem que ter um desembolso, Hum, seja, eh, saber quanto ou dói. ele tem que ganhar 5.000 para pagar meus 5.000. Tem que ganhar 5.000 de arrecadação, de honorários, né, Sim, é que mas é o custo, pelo menos empata, né. você tem Aí você pode ser gasto, engenheiro, né. pode ser contador, pode ser médico, pode ser Você pode ser artista, jornalista, qualquer profissão. mas assim, ainda não é uma profissão, mas eu acho que na auditoria tá muito ligado com a gestão de riscos, e risco tá ligado com seguros. Sim, Se exatamente. tivesse um seguro do síndico bom, ou a obrigação, olha, não, o condomínio teria que fazer um seguro amplo, obrigação de lei, não, é só um seguro. Não, mas aí a telinha é Seguro para simples, condomínio. sendo mais barato, né. É que assim, que o mercado vai lançando, né. A gente vive num país capitalista. Então aqui, se o condomínio tem a obrigação do seguro, eu acho que o seguro não tinha que ter nem simples, nem básico, é um seguro. Quanto que custa esse apartamento? 1.000.000, então o seguro tem que ser responsável por esse 1.000.000. Então o seguro deveria ser por perfil e não por categoria, né. Então esse estudo deveria ser completo a este âmbito, mas o mercado né, tá ali para isso, né. Você quiser, a sua obrigação é fazer o básico, mas se acontecer alguma coisa, você tem que ter ciência de que seu apartamento vale 1.000.000, mas ele está sendo avaliado aqui num desastre, né,
cai um avião, né, você só vai ser indenizado em 200.000. Então precisa ter muito cuidado quando se faz uma apólice de seguro. Assim como você precisa viabilizar e verificar a apólice de seguro do síndico, que é muito importante. E é obrigatório, né, não síndico, do condomínio, né, Bem obrigatório. muitas vezes nem tá na pasta, né, de prestação de contas. É uma Só tá o coisa boleto lá. é. E aí a auditoria faz o quê? "Manda para mim, por favor, a apólice para ver", porque coloca. Explica isso melhor, que as pessoas não entendem isso, né, assim, sobrou Exato. sobrou só o caixa do condomínio, temos reserva, não temos reserva, eh, fez o que é obrigatório por lei, fez seguro, cadê a apólice? Cadê o documento? É obrigatório, gente. Cadê o documento? A auditoria também verifica a apólice, coloca lá breve relato, verifica contrato. Por que que você contratou uma empresa terceira para gastar 40 e você está gastando 80? O que que aconteceu aqui, né? Cadê o aditivo? Cadê o contrato? Não está em conformidade. Você contratou um jardineiro, está dizendo lá que na previsão orçamentária está 1.500. Por que que você está gastando 5.000 com o jardineiro? Calma Márcia, calma, calma. A Então, auditoria traz isso. você como técnica auditora, né, a gente que gosta de ver linhas do balancete, né, É. que você vê no condomínio, além das contas, né, que você acha intuitivamente que possa não ser uma boa gestão, seja a sua própria intuição? Quando eu começo a ver um monte de recibo. Recibo, 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 sem nota fiscal, sem rastreio. Porque hoje, quando se A contrata, maioria já são fatos, né, aí você já pega, começa a documentar já que começa. uma coisa que não são documentos, né, um recibo que já não é um dos recibo fiscal. É Aí o recibo, olha, mas não é documento fiscal, né. A gente exatamente, começa a cheirar mal, né. não é proibido, né, vamos deixar claro, não é Não é uma boa proibido, prática, né. né, não é proibido. Porém, assim, você começa, assim, a tá Sonegação fiscal, primeiro olhar, né, o contador fala: "Ih, tá sonegando imposto", que são os recibos. Aí como que você vai rastrear esse recibo? Não tem, como é que você vai ter a garantia? A pessoa contrata, o condomínio vai lá e contrata um pedreiro. Ok, gente, a gente sabe que tá difícil, que, né, quando você acha um pedreiro bom, você tá, abraça ele e não solta nunca mais. queria que você tirasse um pouquinho o seu crachá de auditora, Ele é se você não viu os documentos, não viu a pasta do condomínio, queria saber como que você cheira, assim, tá cheirando mal aqui ou eu tô minha intuição tá assim, tô sentindo meu coração, assim, olha, o que você vê no condomínio, além das contas, né, "Ai, não achei o recibo", isso aí é um ponto de auditoria, né. sim. Queria saber como você sente, como é que você sente o condomínio, né. O auditor ele fica muito atrás, né, ele fica muito no papel, muito nas pastas. Agora quando a pessoa tá de frente à administração, você quer ver se o síndico tá legal ou não, é portaria, a hora que você chega no condomínio. Se você tem reclamação de funcionário, se a gente sabe que tem muita fofoca, é diferente. Você vê como que o funcionário é tratado, você verifica o que está acontecendo, porque ali a portaria é onde você sabe de tudo, porque os funcionários vão te contar, Em principalmente se falar você os administra. funcionários vão te contar, pegar essa deixa, Aham. você realmente você falou, respondeu corretamente minha pergunta, de falar com as pessoas, e falar com os colaboradores, funcionários, pegar essa deixa então de fazer uma pergunta final, né, desse programa, que aí hoje é a norma NR1, né, de saúde mental, Psicossocial. psicossocial, que nós estamos adequando ainda em função dos colaboradores, né, da obrigação trabalhista, obviamente, dos PGRs, né, Sim. e coisas que a pessoa não consegue falar, não consegue escrever no relatório: "Olha, eu não me sinto bem aqui", né. Não é esse o relatório? Não, ela escreveu aqui em cima ou embaixo. E aí como você consegue sentir isso sem o papel, assim, sem o crachá de auditor, né. Olha, hoje com a norma, eh, a maioria dos condomínios, por exemplo, que não tem funcionário, não tem o PGR e o LTCAT. E a Então, legislação é clara. somente para que tem colaboradores, né. O Não. síndico não, né. Todo
todo CNPJ precisa ter o LTCAT. Márcia, precisa ter a obrigação do PGR? Não. Mas a empresa terceira tem que te dar um PGR daquele local. O que eu oriento os síndicos? Tenha o PGR. Porque o seu PGR vai te salvar. Porque ali ele vai estar exclusivo seu. Porque o PGR da terceirizada, ele é genérico. Ele é para os funcionários da terceirizada. Então o PGR é essencial para quem tem terceirizada também, tanto o PGR quanto o LTCAT. Porque o PGR vai falar o que tem realmente no seu condomínio, que você tem uma sala adequada para os seus funcionários para almoçar, que você tem uma guarita com ar-condicionado, que ele está vinculado no 22, conforme a NR 17. Então, você tendo o PGR do condomínio que te protege de uma possível ação subsidiária ou solidária, né, que muita gente fala, você também está resguardado. Eu sempre oriento o síndico, faça com o seu LTCAT e o seu PGR. Ah, Márcia, mas aqui é terceiro. Faça, porque o terceiro é genérico. E numa ação trabalhista de insalubridade ou periculosidade, porque o seu condomínio tem gerador, ou porque você está mexendo com limpa-pedra, né? Se não tiver um treinamento adequado da empresa terceira, o seu condomínio está lá escrito no PGR. A empresa tem local certo para almoçar, tem um local certo para guardar produto de limpeza, fornecer o EPI. Então, também ter esse respaldo de documentação é super importante. Márcia, eu quero te pedir que você fale uma mensagem final. Nosso programa está encerrando. Quem é a Márcia quando qual é o coração da Márcia quando você não está trabalhando, auditando, ou administrando, ou sendo síndica? Como é que é seu coração? Ah, é difícil, porque eu sou apaixonada por condomínio, né. Então, meu Essa primeiro essa emprego foi a foi em vez que você entrou aqui, condomínio. nós não gravamos, né. Exato, porque eu comecei trabalhando em condomínio, então eu não migrei de outra área. Eu sou nascida na gestão condominial. Então hoje falar de condomínio, dar aula para síndicos profissionais sobre contabilidade, sobre gestão, que tenha uma gestão adequada, para mim é super importante. Então, às vezes, quando eu não estou trabalhando, eu estou falando de condomínio, que às vezes a família até fala: "Pelo amor de Deus, para de falar, vamos dar um tempo". Mas eu sou a pessoa que tô ali para sempre para ajudar, independente, muita gente me procura para isso. "Márcia, o que que você acha? Eu acho isso, faz aquilo". Então, é o coração, né, divulgar, ensinar, estar ali falando de coisas que a gente gosta, e quando a gente exerce a profissão que a gente gosta, a gente faz com excelência. Então estar na excelência é o foco na minha vida, tanto como mãe, né, que eu tenho um casal, tenho um marido, então a gente também tem que estar nessa loucura familiar e estar em conjunto com todos eles. E eles entendem, viu. Daqui a pouco tá todo mundo na sala falando sobre isso, porque o condomínio ele não para. E nem as histórias inclusive, né. Verdade. Márcia, obrigado então, você fala do seu coração, sua família, sua assessora, seu condomínio. Muito obrigado por ter vindo Imagina, ao programa. eu que agradeço estar participando. Hoje nós não falamos apenas sobre gestão, falamos sobre identidade, porque no fim as pessoas talvez esqueçam nossos cargos, mas nunca esquecem como as fazemos sentir. Se esse episódio falou com você, compartilhe, porque talvez alguém esteja crescendo profissionalmente, mas esquecendo quem é por dentro. E esse foi Gestão no Eixo, um espaço para conversar sobre gestão sem perder a humanidade. E até o próximo episódio.